de recurso próprio. E a condenação, ele se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. E não há demonstração de flagrante ilegalidade nesse caso a ser sanado. Quanto à outra tese, da possibilidade de expedição de guia de execução definitiva sem a necessidade de cumprimento de mandado de prisão, destaque-se que o paciente sequer, ele, como bem disse o nobre advogado, ele não foi recolhido ainda em penitenciária do Estado, estando os autos aguardando a captura do condenado, de modo que, aspas, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena, se esse nem sequer se iniciou, como bem afirmou aqui o nobre advogado, fazendo-se necessário o recolhimento prévio do paciente à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do juiz da execução. E é nesse sentido também a jurisprudência do STJ, que eu peço licença para não ler. Por fim, extrai-se do feito que a sentença condenatória, as folhas 1026 a 1028 dos autos de origem, fixou a pena definitiva para o réu no montante de 10 anos de reclusão em regime fechado, salientando-se o juiz que, mesmo que realizasse a detração do período de prisão cautelar, 1 ano e 1 mês e 6 dias, ainda assim resultar-se-ia numa pena superior a 8 anos, de modo que deixaria ao juízo da execução tal proceder. Some-se a isto que, somente em sede de acordo confirmatório de condenação, as folhas 1093 a 1120 nos autos de origem, é que a pena foi reduzida ao patamar de 8 anos e 7 meses de reclusão, não se tendo realizado a detração penal no acordo referido, vez que se tratar de competência do juiz da execução, e ser necessária a verificação de situação geral do apenado, ausentes tais informações essenciais, o que transitou em julgado, conforme já exposto, que no acordo foi dito que não poderia fazer, que é o juiz das execuções, e isso transitou em julgado. Dessa feita, incumbe ao juiz da execução proceder com a análise da detração penal, não sendo, como bem disse o procurador, o habeas corpus a via adequada, seja por tratar de temática que afeta a competência do juiz da execução, seja por constituir o título condenatório de decisão já transitada em julgado, não sendo hábil a sua reforma em sede de jurite, principalmente quando inexistente flagrante legalidade a ser sanada de ofício, que ainda, e nesse caso, ele não está também preso, né? Ainda não está. Portanto, visto que o presente mandamos foi impetrado como sucedâneo recursal, matéria deduzida deveria ser analisada ou pelo juiz da execução, ou, se posterior for o caso de revisão, o resultado é inadequação. Por todo o exposto, não conheço do recurso por ser via inadequada. Como voto, senhor? Como voto, doutor desembargador Francisco Carneiro. Que eu acompanho a ministra relatora. Senhor. Como vota a desembargadora Silvia? Correlatora. Pelo não conhecimento, né? Desembargadora Lira, esse próximo também é seu e é conhecido e concedido.
O próximo é o de número 062-5846, dígito 54, 2025, ponto 8.06, ponto sequência de 40, com marca de segunda vara criminal da comarca de Crato. Impetrantes, Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva. Paciente, aqui tem. Paciente, Bruna de Sá Esmeraldo. Impetrado, juiz de direito da segunda vara criminal da comarca de Crato. Sustentação oral é pelo doutor Paulo Jorge Quezado Gugel da Silva. Está presente o doutor Paulo? É o 22 do roteiro. Também não tem no roteiro, não? Ah, não, é porque... eu tenho. O doutor Paulo Jorge Quezado Gugel e Silva está presente? Não está presente. Pediu para quê? Foi concedido. Não está presente. Então deixa para depois, né? O próximo são os processos de pauta. O próximo é o de número 26 do roteiro. Recurso em sentido estrito, número 0208031, dígito 48.2021.8.06.1000 ao contrário. Recorrente ao Ministério Público do Estado do Ceará. E recorrido Thaís Cristina dos Santos Mateus. Também recorrido Carlos Charles Freitas Ribeiro e outros. A advogada que fará a sustentação oral, doutora Fernanda Costa Noronha Albuquerque. Está presente? Presente, excelência. Pois a senhora está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Doutora Fernanda? Pois não. Qual o seu cliente aqui, desse daqui? Jadeline Silva. Jadeline Silva também está nessa? Doutora, ela está desprovendo o recurso, foi o Ministério Público que propôs, e ela está desprovendo o recurso. É a favor dos réus. A senhora mesmo assim pretende fazer a sustentação? Não, de certa forma, dispensa a sustentação, agradecendo a oportunidade. Pois eu vou dar a palavra à nobre relatora para a leitura da proposta de emenda. Obrigada, vou só ler só a cabeça da emenda. Recurso em sentido estrito, insurgência ministerial em face de decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime de organização criminosa. Ausência de justa causa verificada, inobservância dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, denúncia amparada em depoimentos policiais e imagens, sustentando em mera convicção dos agentes de segurança pública, despido de elementos concretos de prova, rejeição da peça acusatória devidamente justificada nos elementos dos autos, não preenchimento dos requisitos
configuradores do delito ao teor do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013. Decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. É como voto, Excelência. Recurso conhecido e desprovido. Sim. Como vota o desembargador Carneiro? Acompanho a relatora. Como vota a desembargadora Silvia? Com a relatora. Recurso conhecido e desprovido. Muito obrigada. Boa tarde. O próximo é a apelação criminal número 020, 4503, dígito 66, 2022.8.06.0293, que consta no roteiro número 38 do roteiro, apelante GC da S. Apelado, Ministério Público. Relator, Francisco Soares. O relator é o desembargador Francisco Carneiro Lima. E a revisora, desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega. A sustentação oral tem aqui o advogado doutor José Edson Nogueira Costa. Está presente o doutor José Edson Nogueira Costa? Doutor José Edson Nogueira Costa. Advogado ausente. O último dessa pauta é a apelação criminal número 020-2561, dígito 27, 2022.8.06.0025, é o número 36 do roteiro. Apelante CHS de O. Apelado ALM de O. Apelada. Também apelado, Ministério Público. O relator é o desembargador Francisco Carneiro Lima. Revisora, desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega. E o advogado que vai fazer a sustentação, doutor Jandir Araújo Moreira. Está presente, doutor? Presente, Excelência. Pois o senhor está com a palavra pelo prazo de 15 minutos para a sua sustentação. Excelentíssimos senhores desembargadores, na pessoa da presidente Lígia e do desembargador relator, senhor Francisco Carneiro, em nome de quem cumprimento os demais membros da Egrégia Câmara, ilustre representante do parquet, da defensoria, serventuários, colegas advogados e todos os demais presentes. Boa tarde, já quase boa noite, minhas saudações. Quando devida venha, eu gostaria de iniciar a sustentação de forma um tanto quanto diferente, especialmente por ser pai de uma menina de 10 anos de idade e entender a importância inestimável de um arcabouço legal que ofereça proteção para as mulheres, já que a presente demanda versa sobre a medida protetiva. E as medidas protetivas são instrumentos jurídicos, são escudos, né, materialização de esperança para tantas mulheres que vivem sob a sombra da violência e do medo. Né? A gente não pode ignorar a realidade da sociedade que vivemos, com traços ainda profundos de machismo e misoginia, obviamente. Porém, senhores desembargadores, é precisamente por conta da importância do Instituto da medida protetiva na função de salvaguarda, que a aplicação do Instituto deve ser pautado, na verdade, e na boa-fé, para não ser banalizado e não cair em descrédito. Né? E poder atingir o objetivo final,
ou seja, a proteção a que ela se destina a oferecer. É sob essa ótica, senhores desembargadores, que o caso do senhor Carlos Henrique Santos de Oliveira merece uma detida atenção da Egrégia Câmara. O apelante é tio da apelada, tio e padrinho da apelada, né? Essa medida protetiva foi concedida em sede de inquérito policial, dada pela autoridade policial, no início da investigação, portanto, uma medida cautelar, né? Tudo começou num boletim de ocorrência que fora feito dia 9 de junho de 22, e nas folhas 2 e 3 dos autos, ela reportou agressões verbais e um desconforto emocional em relação ao apelante. Ocorre que, salvo engano, 2 dias depois do complemento do boletim de ocorrência, ela lembrou que havia sofrido uma agressão física, que ela não tinha lembrado inicialmente. Ora, a mudança da narrativa muda todo o contexto e, inclusive, leva a dúvida sobre a veracidade dos fatos que foram mencionados, por óbvio. O apelante sempre teve um relacionamento, nunca houve em nenhum momento anterior a esse momento qualquer tipo de problema. E o que foi que aconteceu para que tivesse tido início? Ele foi visitar uma tia, Dona Eunice, que à época ainda viva, com câncer, servidora federal, a qual ele tinha procuração pública para poder gerenciar todos os atos da vida, mas, obviamente, por ter 2 filhos, com a chegada principalmente do segundo filho, pequeno, e para poder dar um amparo maior à família, ele passou essa gestão para o seu irmão, pai da apelada, que, por sua vez, colocou a apelada para morar com a tia. E quando ele tentava falar com a tia, para saber se estava tudo bem, para saber se... ele não tinha mais contato com a tia de forma alguma. E ele foi até o apartamento da Dona Eunice, onde a sua sobrinha estava residindo, e lá houve uma dificuldade no acesso, e onde se deu todo o imbróglio, tudo isso já devidamente explicado no cotejo fático, tanto na contestação, tanto nas razões da apelação. E, em decorrência dessa suposta agressão ocorrida nesse dia, deu-se início ao procedimento e foi expedida a medida protetiva cautelar. Acontece que, durante o trâmite desse processo, inclusive, que foi um processo criminal, gerou-se processos na esfera civil, inclusive, questionando testamento, questionando doação de patrimônio após o óbito da Dona Eunice. Em julho de 2014, dia 15 de julho de 2014, por que essa data é importante? Porque dia 15 de julho de 2014 é o aniversário do apelante, Carlos Henrique, é a data do aniversário dele. E ela foi até uma empresa de propriedade do seu outro tio, Wilson Júnior, irmão do Carlos Henrique, um imóvel que foi construído pelo Carlos Henrique. E ela foi voluntariamente até o local, que não dista 100 metros de onde fica o apelante. Né? Ou seja, se sentia muito exposta e com medo, mas foi até lá, ninguém sabe o porquê. Nesse mesmo dia, chamada às composições policiais para poder irem até o 10º distrito, ela saiu sem prestar qualquer esclarecimento, na verdade se evadiu, disse que não precisava ir com os policiais e foi em carro próprio e não foi até o distrito. No curso do procedimento, informou endereço em Fortaleza, outro em Itapipoca, ou seja, senhores desembargadores, a gama de informações desconexas e contraditórias ela é muito grande ao longo de todo o cotejamento fático, quando nós vamos enfrentar o problema. E eu tive que ir porque eu acredito que seja o 3º ou 4º profissional que pega a presente demanda. Então, diante
de todas essas contradições e à luz do direito penal e do processo penal, obviamente, com todo respeito ao parecer formulado pelo ilustre membro do Ministério Público e a sentença de piso que foi proferida, nós não podemos nos conformar e resignados. Temos que elencar a questão, especialmente elencando alguns pontos da insuficiência de prova e do princípio indúbio pro réu, especialmente por qual razão? Porque depois que foram anexadas as razões da apelação, ocorreu um fato superveniente. Qual foi o fato superveniente? Houve o arquivamento e foi anexado ao processo em petição de acompanhamento o relatório da delegacia desse inquérito policial que lá, no início, deu origem à medida protetiva. Esse inquérito morreu, esse inquérito foi arquivado. Por quê? Porque não foi encontrado, foram coletados os depoimentos, foram coletadas todas as provas e não foi verificado nada que fosse capaz de atestar culpa ou dar indício para uma ação penal contra o apelante. Tá? Então, não existe esse laudo e temos que respeitar o que preceitua o 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestir, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, apesar do que a Lei Maria da Penha permite a dispensa, obviamente, dessa prova quando houverem outros meios de prova, porém, no caso em tela não existem. Esses outros meios de prova não se evidenciam no caso que aqui estamos enfrentando. E essas declarações contraditórias da apelada, que não se recorda da violência, não se recorda do que foi dito, isso tem uma jurisprudência forte pelo STJ, que foi citado nas razões da apelação, como insuficiência. Né? Então, assim, não existe documento médico, não existe nada, razão pela qual, enfim, não temos por que permitir que uma medida protetiva, oriunda de um inquérito já morto pelo advento do arquivamento, possa ainda causar algum tipo de limitação e restrição ao apelante, principalmente por quê? Porque já passaram-se mais de 2 anos, né? Do fato, não houve qualquer tipo de risco, a não ser o fato dela pessoalmente ter ido até um local perto dele no dia do aniversário, em total afronta, e buscando, de alguma forma, alguma ação que pudesse implicar um eventual descumprimento num flagrante má utilização da máquina do Poder Judiciário e, por que não dizer, até utilizando um tanto de má-fé processual, né, para que tenha um resultado lesivo em relação ao apelante no tocante à verificação desse suposto descumprimento. Tudo isso para afetar os procedimentos que estão entrando na 4ª Vara de Sucessão de Fortaleza, sobre anulação ou não de testamento e todas as outras ações que dali decorreram. Tá? Então, para deixar claro, a manutenção da sentença causa prejuízo irreparável ao senhor Carlos Henrique, que é réu primário, empresário, residência fixa, cidadão, que não tem nada que desabone a sua conduta, e muito mais do que isso, senhores desembargadores. Se a gente permanecer com essa medida protetiva em desfavor do apelante, isso encontra uma dissonância com o espírito de justiça que essa Egrégia Corte sempre buscou, preservar e validar uma narrativa sem prova, correndo o risco de legitimar o uso inadequado de um instrumento tão relevante que é a medida protetiva. Então, diante de tudo aquilo que a gente tentou resumir aqui, juntar, e com certeza da análise da Colenda Corte, na busca realmente da verdade dos fatos e da correta aplicação do direito, para que o apelante
tenha o provimento do seu recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau, revogando essas medidas protetivas e seguindo o mesmo destino do inquérito policial. E, subsidiariamente, que caso não seja esse o entendimento, requer que as medidas protetivas sejam reduzidas ao mínimo necessário, sem prejuízo ao apelante, sua participação das questões patrimoniais, participação de audiências, eventualmente, eventos familiares, já que se trata de tio, padrinho e sobrinha. Então, temos Natal, temos aniversário, temos várias datas que há muito tempo ele se priva e é cobrado pelo pai e pela mãe, por outros membros da família, mas, infelizmente, ele prefere não comparecer aos eventos para que não dê margem para qualquer questionamento ou suscitar que, porventura, ele esteja descumprindo. Então, basicamente, seria isso que eu tinha para apresentar aos ilustres desembargadores, e fico à disposição de Vossas Excelências para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Quero cumprimentar, nesta ocasião, o ilustre advogado Dr. Jandir Araújo Moreira, ilustre advogado da parte apelante, que não tem parecer do Ministério Público, segundo grau, porque transcorreu o prazo. Quando baixou em diligência para ouvir a parte adversa, para contrarrazoar a apelação, e também o promotor de justiça na origem, quando retornou, já havia transcorrido o prazo e veio direto para a Câmara Criminal, para a relatoria. Mas, ouvindo atentamente a sustentação oral do ilustre advogado, que pretende revogar esta medida protetiva de urgência, deferida em favor da sobrinha do apelante, ele argumenta que não houve violência física, que o apelante não empregou violência física, porque houve um arquivamento do inquérito policial, mas, se examinarmos atentamente os autos, nós podemos constatar que houve um vestígio de lesão corporal. No próprio relatório policial, a autoridade policial diz: o núcleo de traumatologia forense da Coordenadoria de Medicina Legal da Perícia Forense do Estado do Ceará foi designado para proceder exame de lesão corporal na vítima. Iniciais ALMO. Que resultou no parecer. Pericianda refere que sofreu agressão física no dia 9 de junho de 2022. Exame médico legal. Pericianda apresenta equimose no antebraço. Resposta aos quesitos: se constatou que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente mediante instrumento contundente. Entendemos que os crimes de violência são comumente praticados diante dos olhares alheios, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância e importância, porém, desde que corroborados e reforçados pelos demais elementos de prova. A autoridade policial não indiciou porque entendeu que essa lesão ela teria sido provocada num contexto de um empurrão, quando o apelante foi ao banheiro, vejam só, foi ao banheiro, suítezinha da moça, contra a vontade da moça. Havia outras dependências com o banheiro, mas ele assintosamente entrou no quarto da mocinha lá e usou o banheiro da moça, teve uma discussão, e nesse contexto aí, foi que teria ocorrido este empurrão na porta ou na própria vítima, não se sabe bem ao certo, mas se sabe que ocorreu, que resultou numa lesão. Está aqui constatado aqui, o laudo pericial.
Se a autoridade policial não quis indiciar por outra razão, isso aí não afasta a autoria, até porque quem forma a opinião de delito é o Ministério Público, não é a autoridade policial. A autoridade policial vai levantar os fatos apenas. Houve sim essa lesão. A vítima afirmou, ao prestar as declarações, não teria afirmado no boletim de ocorrência dias antes, esqueceu, não, por isso que ao prestar declarações alguns dias depois, disse que havia esquecido, que queria complementar, que realmente que esqueceu de relatar que foi agredida, porque ela entende que isso foi uma agressão. Ela entende que isso aqui foi uma agressão. Qual é o contexto aqui? O contexto são brigas, desavenças por questões patrimoniais, como sempre existiu, como sempre vai existir, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como nos diz as Escrituras Sagradas. Sempre existiu, sempre vai existir. Isso foi a questão. A senhora idosa que faleceu de câncer tinha uma afeição por essa sobrinha e desejou passar algum bem para essa sobrinha, e aí despertou no acusado um mal-estar, né? De forma que temos até ações judiciais no âmbito civil, ações patrimonial, tem uma ação de emissão de posse, ação de emissão de posse, e outra ação também tramitando no juízo civil, e a querela, o contexto da querela é este. Agora, saber se é necessário a manutenção das medidas de proteção, aí já é outro olhar, né? Porque isso foi em 2022. A senhora, a idosa, já faleceu, mas deixa o problema, como deixa, né? E com a sucessão, acho que até aumenta os problemas decorrentes. De forma que tem, de um lado, uma moça, quase adolescente, 20 e poucos anos, e do outro, esse tio dela com esse mal-estar, né? E ela, essa vítima, diz que se sente ainda ameaçada, se sente na necessidade de ser protegida, se sente vulnerável ainda, nesse contexto todo. Não é? Então, salvo o melhor juízo, eu sei que teria que ter uma fundamentação de dizer em que consiste esse temor, esses receios, mas, diante de todo esse contexto, salvo o melhor juízo, entende-se que, diante dessas questões patrimoniais a serem resolvidas ainda, né? Eu ouvi atentamente os áudios que está nos autos aqui, né? Vi que realmente houve esse entrevero aí ele admite, o tio admite, falando com o pai da moça, o próprio acusado, aí ele admite que aconteceu toda essa discussão, esse clima, essa agressão nesse contexto que eu estou dizendo aqui, né? Um empurrão, uma peitada, uma abertura de porta, uma resistência numa abertura de porta, ao tentar invadir o ambiente em que a vítima estava. Bem, que houve a agressão, sim. Você está dizendo que a agressão propriamente desferida, com socos, tapas, não nesse contexto, mas teve uma agressão. E foi deferida as medidas de proteção de urgência, e esta vítima ainda se sente vulnerável. Ela contrarrazoou o recurso, através da defesa, pede a manutenção ainda das medidas de proteção e entende, salvo o melhor juízo, que deva
ainda subsistir até que, pelo menos, o juiz de origem avalie, reexamine, né, a necessidade de revogação ou não, né? O juiz de origem, no primeiro momento. Sabemos que essas medidas, elas não podem ser ad infinito, mas também, por outro lado, não tem um prazo de duração. Elas devem subsistir enquanto subsistir a situação de risco, de vulnerabilidade da vítima ou da pessoa que requer estas medidas de proteção de urgência. Né? Então, realmente, os fatos ocorreram nesse contexto que eu falei, tentando detalhar no máximo possível, né? Ouvir os áudios, o diálogo do pai da criança, do pai da moça com o suposto acusado aqui, o agressor. Ele admite que aconteceu os fatos, que teve essa discussão, nesse contexto. Tem o laudo pericial aqui constatando os vestígios da lesões, ninguém pode fechar os olhos em relação a isso. Tem as questões patrimoniais pendentes ainda, que deve perdurar ainda por algum tempo. Então, assim, num primeiro momento, entende-se, então, que deve subsistir essas medidas de proteção de urgência, até que sejam melhor reexaminadas pelo juiz de origem, que tem melhores até condições de saber reavaliar periodicamente a necessidade ou não dessas medidas de proteção. Né? Então, quanto mais ratificamos a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, no caso do promotor de justiça, oficiante na origem, que ele se posicionou o Dr. Raimundo de Souza Nogueira Filho, atuante na origem. Em resumo, o ilustre promotor disse que considerou inalteradas as circunstâncias que ensejaram a concessão da medida protetiva de urgência, porque a presente controvérsia envolve conflito de natureza eminente familiar que tem causado profundos abalos emocionais à recorrida. Sabemos também que essas medidas de proteção visam também preservar a integridade psicológica, não só física, mas psicológica. E aí, pendente uma ação de emissão de posse na 10ª Vara Civil e uma ação anulatória de testamento na 4ª Vara de Sucessões, para serem dirimidas essas questões, tudo isso tem demonstrado sério prejuízo à saúde emocional da protegida, em razão da animosidade com que o recorrente tem tratado as questões litigiosas. Então, ninguém sabe até que ponto vai essas questões. Então, por hora, esta Procuradoria de Justiça aqui manifesta-se pelo desprovimento do recurso para manter essas medidas de proteção de urgência, até que sejam melhor reexaminadas periodicamente pelo juiz de origem. Manifestamos. Obrigado, excelência. Com a palavra o desembargador Francisco Carneiro Lima, para a leitura de seu projeto de emenda. Obrigado, presidente. Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de urgência. Deferidas e mantidas na sentença. Necessidade de manutenção conforme manifestação da parte. Relevante valor probatório da palavra da vítima. Precedentes. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Henrique Santos de Oliveira em face da sentença da juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Fortaleza,
e julgou procedente o pedido e confirmou a liminar concedida, mantendo a eficácia das medidas protetivas de urgência deferidas. No recurso interposto, a defesa requeriu a reforma da sentença proferida com a revogação das medidas protetivas de urgências impostas ao apelante. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser provido ou não o pleito de reforma da sentença, com a revogação das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante. Razões de decidir. 3. O caso versa acerca do requerimento de medidas protetivas de urgência oriundo do boletim de ocorrência registrado por Ana Luísa Matos Oliveira, em desfavor de Carlos Henrique Santos de Oliveira, seu tio, tendo como fundamento a suposta prática do crime de lesão corporal. Na sentença, o pedido foi julgado procedente, com a confirmação da liminar proferida e preservação da eficácia das providências anteriormente determinadas. 4. No caso em análise, entendo que permanecem inalteradas as circunstâncias que ensejaram a concessão da medida protetiva de urgência em favor da vítima, destacando que a presente controvérsia envolve conflito de natureza eminentemente familiar, ocasionando abalos emocionais à parte recorrida, consoante asseverado por esta em sede de contrarrazões. 5. Destaque também que nos crimes relacionados à violência doméstica e familiar, as declarações prestadas pela vítima não podem ser desconsideradas, possuindo em verdade inegável força probatória, na medida em que os delitos dessa natureza são, em regra, cometidos de modo clandestino, longe dos olhos de terceiros. Nesse sentido, é o entendimento já manifestado em precedentes da primeira Câmara Criminal desta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser mencionado também que, embora a lei número 11.340/2006 não estabeleça prazo de duração ou eficácia das medidas protetivas de urgência, estas podem se estender de forma indefinida, consoante entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Assim verifico que a sentença que confirmou a aplicação das medidas protetivas de urgência está corretamente fundamentada, de acordo com os dispositivos legais e com o entendimento jurisprudencial acerca do tema, bem como com as peculiaridades do caso concreto, permanecendo a necessidade de manutenção das medidas já deferidas, conforme manifestação da parte contrária em sede de contrarrazões. Nesse sentido, também manifestou-se o membro do Ministério Público de primeiro grau e o doutor Procurador de Justiça aqui presente. Dispositivo de tese. Recurso conhecido e improvido. É como eu voto, Excelência. Como vota a desembargadora Silvia? Mantenho meu voto provisório, Excelência, com o relator. Eu também mantenho meu voto provisório, acompanhando o relator. Muitíssimo obrigado, Excelências. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos também, doutor. O 22, 42. 42. O que é que diz item 42?
Passo a proclamar o resultado dos processos com sustentação que não foram julgados. O item 42 é o habeas corpus criminal número 0624775, dígito 17, 2025.8.06, sequência de 4 zeros. Por unanimidade, parcialmente conhecido e concedido. O outro qual é? O próximo é o habeas corpus criminal número 062-5846, dígito 54, 2025.8.06, sequência de 4 zeros. O paciente é Bruno de Sá Esmeraldo. A Câmara, por unanimidade, conheceu e concedeu o habeas corpus. Trinta e um. O próximo é a apelação criminal número 020-4503, 2022.8.06.0293 da primeira vara da comarca de Horizonte. Por unanimidade, conhecido e desprovido. Esse era o último, né? Foram todos. Falta só dizer quantos processos foram julgados. 93 processos. Algum registro? Não. Parabenizar pela condução, né? Os parabéns, foi excelente. Obrigada. Parabéns. Pois então, nada mais tendo a tratar, declaro encerrada esta sessão. Parabéns, pastor Lígia.